Glória a Jesus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós estamos entrando num assunto pesado, um assunto quente. Amém, irmãos? Não tem ninguém menor de 18 anos aqui, né, irmãos? Você tem menos de 18 anos, mas ela é tua mãe? Então ela é responsável por você, amém? Quantos anos você tem, irmã? 16, vixe, a gente vai ter que moderar aqui na linguagem que vai ser ministrada, amém? Porque hoje nós vamos entrar nos frutos da carne, amém? Então, até agora, irmãos, vocês me colocaram na parede, né? Até agora vocês ficaram, me questionando acerca do pecado, o que pode, o que não pode, e eu tentando me esquivar, né? E eu tentando dizer, não é bem assim, deixa que o Espírito Santo vai falar no teu coração, né? Você sabe, o Espírito Santo está aí, ele vai te convencer do pecado, mas agora, irmãos, nós vamos chamar pecado de pecado mesmo, tá bom, irmãos? Agora entendemos que o discipulado nível 2, nós já estamos entrando num nível de maturidade, de compreensão cristã, de maturidade, que eu já entendi que é necessário o arrependimento, que eu já entendi que é necessário buscar uma vida de santificação, de santidade, e agora nós vamos realmente falar assim, você vai falar assim, pastor, mas isso é pecado? Eu vou falar, é pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está pronto para ouvir? Está preparado para ouvir? Porque tem gente que não está preparado para ouvir certas verdades da palavra de Deus, né? Infelizmente, pelo grande oferta de igrejas, que onde existe uma igreja em cada esquina, as pessoas às vezes elas têm esse hábito de sair procurando a mensagem que ela quer ouvir, né? Porque quando a gente fala de bênção, de cura, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala das coisas boas do Evangelho, então é bom, né? A gente sai cheio de fé, a gente sai cheio de esperança, mas quando a gente começa a estreitar um pouco mais o discurso, que nós começamos a falar sobre pecado, aí alguns já começam a ter o comichão nos ouvidos, Como diz lá o apóstolo Paulo, o comichão nos ouvidos. Ou seja, isso não entrou bem, não caiu bem. Por quê? Porque existe o confronto, irmãos. Nós precisamos compreender que a palavra, ela vai nos confrontar o tempo todo. O tempo todo. Porque se eu achar que já estou bom, prontinho para ir para o céu, para ir para a glória, então acho que Jesus vai me recolher, Porque se eu não preciso mais, vencer o pecado, já venci. Não, o pecado é uma luta diária. O importante, antes de nós entrarmos aqui na ministração, é nós sabermos a diferença entre cometer pecado e praticar o pecado, O cometer o pecado é algo que todos nós estamos sujeitos, amém? Você pode, em algum momento, cometer um pecado, seja ele um pecadão, seja ele um pecadinho, mas você e eu não podemos o quê? Permanecer na prática do pecado. Porque se eu permanecer na prática do pecado, aí vale para mim aquela palavra de Isaías que diz que os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos falando do novo convertido, nós ainda temos a tolerância, É que nem a minha bebezinha, ela tem 2 anos e meio e ela suja a fralda, meu irmão. E a fralda dela às vezes fica suja e mal cheirosa. E quando ela faz lá as coisinhas dela, a sujeira dela na fralda, eu não pego ela e jogo ela no lixo. Amém, irmãos? Eu tiro a fralda, limpo a sujeira, depois jogo a sujeira no lixo. E aí ela fica lá limpinha, cheirosinha, pronto para a próxima fralda. Amém, irmãos? Quando nós estamos falando de novo convertido na vida espiritual é assim. Novo convertido vai fazer a sujeira. Mas, se nós já estamos falando de uma maturidade,
Então isso significa que não dá mais para cometer a mesma sujeira. O meu outro filho de 12 anos não usa mais fralda. E ele não vai fazer a sujeira que a minha filha de 2 anos e meio faz, né, irmãos? Então não dá, eles têm que saber o caminho do banheiro, né? Para fazer a descarga de culpa. Amém? Lembra da ministração da justificação? Descarga de culpa. Então a semana passada nós falamos sobre o arrependimento, né? O arrependimento das obras mortas. E hoje nós vamos entrar verdadeiramente nessa missão, né? Nessas próximas semanas, não serão poucas, que nós vamos falar de pecado até não querer mais. Amém, irmãos? Serão 1, 2, 3, 4 ministrações sobre pecado, sem parar e sem misericórdia. Amém, irmãos? Então abra aí a sua apostila. Hoje nós temos o título de Pecados Sexuais. Amém? Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela Tua graça que nos trouxe até aqui, Senhor. Já somos vencedores, Pai. Muitos que iniciaram o seminário lá atrás, Pai, já desistiram. Muitos iniciaram lá atrás e não puderam permanecer por N motivos até muito legítimos, mas o Senhor nos fortaleceu para estar até esse momento, Pai. E neste momento é um momento de maturidade que precisamos, Pai, compreender como lidar com as questões do pecado e hoje especialmente sobre as questões do pecado sexual, Pai amado, que acomete tantas vidas, que aflige a alma de tantos irmãos. Senhor, nós te pedimos graça e misericórdia para nos dar a compreensão e o entendimento que precisamos para essa palavra, Pai. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, toma o teu lugar, em nome de Jesus, e nós tomamos a posição como servos do Senhor Jesus, como mensageiros, tomamos a posse da autoridade do nome de Jesus Cristo, e nós repreendemos toda a oposição do Evangelho, em nome de Jesus, que caia por terra, e que essa palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui sobre exclusivamente e falaremos sobre Gálatas capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o WhatsApp hoje, lá o grupo do nosso seminário, mas eu coloquei lá um esboço de uma mensagem que ela é uma introdução para esse tema, porque nós falamos do arrependimento, mas aí nós teríamos depois a mensagem das obras mortas, que a Bianca até me perguntou o que é as obras mortas. Então lá naquele esboço que eu passei para vocês lá no WhatsApp, ele fala exatamente o que são essas obras mortas, né? O porquê que nós chegamos nessa conclusão que as obras mortas nós podemos atribuir à questão dos frutos da carne. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se você não teve ainda a oportunidade, depois você abre lá. E também todos esses esboços, irmãos, eles estão já disponíveis, o seminário inteiro, lá no nosso site, que está aí na capa da sua apostila, né? Que é seminario2.webnode.com. Todas as ministrações do seminário inteiro tá lá, não só do intensivão 30 horas que nós estamos fazendo. Você vai lá procurar na página EAD, você vai ter lá os 4 níveis de discipulado, inclusive com as apostilas, amém? Glória a Deus, só o nível 3 que ainda não está disponível, mas em breve nós estamos já trabalhando nessa parte aí do seminário também, amém? Abra comigo em Gálatas 5,19, a palavra do Senhor diz assim: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, ela vai se manifestar. A obra da carne ela tem essa característica de manifestação, amém, irmãos? E ela se manifesta geralmente quando a gente menos espera, tá? Então, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emoluções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Se você queria o checklist do pecado, eis aí o checklist do pecado, amém, irmãos? Os frutos da carne, os frutos da nossa natureza pecaminosa. E aqui o apóstolo Paulo, ele conclui essa lista, né, de pecados com uma afirmação de deixar qualquer um com o cabelo em pé, né? Ele fala: aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, nós precisamos entrar nesse assunto conscientes da seriedade de viver na prática desses pecados. Amém? Isso não significa que, né, como eu falei bem aqui antes, né, de começar a leitura, né, uma coisa é você cometer um pecado. Puxa, cometi um pecado, né, aquilo é um acidente, aquilo é uma coisa que vai trazer ali o arrependimento, né? Você não é jogado no lixo quando você comete o pecado, mas quando você vive na prática do pecado, a sua vida espiritual vai morrendo. O pecado que gera morte vai gerando morte na sua alma e você vai cada vez mais se afastando de Deus, sem você perceber. Você começa a no começo você resiste, aí vive aquela vida dupla, aquela vida de santo na igreja e pecador no mundo, né? Só que essa vida dupla, ela vai se desgastando, você não vai suportando mais, e aí ou você larga o pecado ou você larga a igreja, amém, irmãos? E é muito melhor que você largue o pecado, muito melhor para a sua salvação, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando e Jesus tem voltado todos os dias, porque as pessoas estão morrendo, amém, irmãos? As pessoas estão morrendo, e isso, quando a pessoa morre, Jesus voltou para ela, porque ali ela não tem mais chance, a chance foi até aquele momento. O nosso dia a gente não sabe quando que vai ser, né? A gente não sabe se a nossa chance de ter uma vida santa, de ter uma vida de arrependimento vai chegar até amanhã. Então, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Por isso que temos que entrar nessa ministração, nessa série de mensagens sobre o pecado, com essa consciência de que nós precisamos compreender que é necessário resistir a essa vida de pecado. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais, né? Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, santifique-se ainda mais. Então, é o momento de nos arrependermos, sacudir a poeira, né? Sacudir a sandália, o pó das sandálias e tocar o barco para frente. Falar: Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, agora eu vou recomeçar. Amém, irmãos? Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus da ressurreição. Nós precisamos ouvir aquela voz continuamente que Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Amém, irmãos? O nosso vai e não peques mais tem que ser contínuo. O nosso vai e não peques mais não tem que ser, nós não temos que ficar olhando para o juízo da consequência. Nós precisamos estar olhando para a oportunidade da graça que hoje está exposta diante da nossa vida. Então, se você vai se encaixar em alguma coisa que nós iremos falar a partir de agora, você saiba que tem jeito. Só depende de você. Só depende de você tomar um passo. Só depende de você tomar uma decisão, uma metanoia, uma mudança de mente. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, não é fácil, né, irmãos, nós fazermos uma doutrina do pecado.
Isso na teologia se chama hamartiologia. Existe uma doutrina dentro da teologia sistemática que é um estudo sobre o pecado. Então, nós poderíamos aqui ficar meses falando sobre pecado que não falta conteúdo, não falta material para nós meditarmos sobre isso. Então, se você tem mais desejo de se aprofundar nesse assunto, é bem interessante você procurar sobre esse tema, hamartiologia. Por que hamartiologia? Porque essa palavra pecado, ela vem da origem grega hamartia. Essa é a palavra que é traduzida como pecado. E o significado dessa palavra hamartia é errar o alvo. Amém, irmãos? Errar o alvo. Então, como eu poderia entender agora de uma maneira mais técnica essa questão do errar o alvo, do pecado propriamente dito? Porque eu já falei sobre o errar o alvo lá, quando nós falamos sobre, lá no discipulado nível 1, quando nós falamos, se eu não me engano, sobre a salvação, que eu falei que eu fui lá dar paguei o almoço do morador de rua, não sei se você se lembra. Ali eu coloco que se a gente conhece a vontade de Deus, então Deus ele estabelece o alvo e nós precisamos acertar ou errar esse alvo. Mas agora, quando nós estamos falando do pecado propriamente dito, nos cabe aqui uma explicação um pouco mais técnica, um pouco mais teológica sobre essa palavra hamartia, que significa obliquidade moral, desvio de padrão moral, qualquer ato praticado ou idealizado que vá contra a moral de Deus e seus atributos. Então isso é o que na teologia nós chamamos de errar o alvo, quando você fere os princípios da moralidade de Deus, amém? Porque Deus é um Deus santo. Deus ele estabeleceu uma régua de medir. Lembra lá que nós falamos também acerca dos 10 mandamentos, do decálogo, que Deus estabeleceu a lei. A lei era para que nós soubéssemos qual é o padrão mínimo que Deus aceita o homem, um mínimo de consciência de separação que o homem tem que se embasar. Então, a lei ela é boa se nós observarmos ela pela fé como sendo uma base, um padrão, um parâmetro que nos molda para seguir em frente. Mas a lei de Cristo, ela é muito mais exigente, amém, irmãos? A lei de Cristo, ela exige mais do que a lei de Moisés. Porque a lei da graça fala que, eu já até comentei lá na lei de Moisés, fala que se alguém te ferir a face direita, você tem que ferir a face dele também. O olho por olho, dente por dente. Na lei de Cristo, na lei da graça, é o contrário. Se alguém te ferir a face, você tem que dar outra. Amém, irmãos? Se Deus te obrigar a andar 1 milha, você tem que andar 2 milhas. Se Deus pedia lá no Antigo Testamento o dízimo, lá para os levitas, para o povo de Israel, que era 10%, no Novo Testamento nós vemos os irmãos vendendo as suas casas, entregando para os apóstolos, Se antes era 10%, parece que agora na igreja é tudo, na igreja é comunidade, é incomum. Por que eu tenho 2 casas e meu irmão não tem onde morar? Então a lei do amor, ela vai além, ela exige mais do que a lei escrita, porque a lei moral, a lei de Cristo está gravada no nosso coração, como diz a palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando nós analisamos assim o pecado, focando essa questão do fruto da carne, nós temos aí um caminho a ser seguido dentro desse texto de Gálatas. Você viu que a lista é grande, irmãos? A lista é grande quando fala sobre frutos da carne. Você percebe que aqui nós não falamos de diabo? Você percebe que aqui nós não falamos de tentação? Você percebe que aqui nós não falamos de coisas externas, mas que são frutos da nossa própria natureza? Irmãos, é aquilo que eu costumo dizer, que às vezes as pessoas não conseguem compreender muito bem. Mas nós, irmãos, seres humanos, nós temos uma forte tendência
a pecar, irmãos. Nós temos uma forte, natureza para pecar. Nós temos um leão enjaulado dentro de nós que precisa ser domado todo dia, irmãos. Porque nós temos muita facilidade para cometer um pecado. Não adianta falar que não adianta falar que não, pastor, eu sou santo, você está falando isso aí, mas isso é só lá na outra igreja, nessa igreja não acontece não. Irmãos, se você vacilar, se você vacilar, se você tiver com um probleminha emocional, você já corre o risco de tropeçar aí. Por quê? Porque a sua natureza, ela é pecaminosa. Amém, irmãos? E aí, pela santificação do Espírito Santo, pela regeneração do Espírito Santo, Ele vai nos tirando dessa condição, de escravos do pecado para escravos do Senhor Jesus. Mas isso é um processo que cabe a nossa vida inteira, a cada dia resistir ao pecado, amém? Então nós dividimos aqui em 4 partes, como nós já colocamos. Os pecados sexuais, que é o que nós estamos vendo hoje, os pecados religiosos, pecados relacionais e, por último, os pecados contra o templo, que não é o templo de pedra, é o templo de carne, é os pecados que cometemos contra o nosso próprio corpo, amém? Então vamos lá. Aqui em Gálatas 5,19 ele começa a lista falando sobre o adultério. Esse é o primeiro ponto da lista. Ele começa falando que as manifestações da carne são adultério, e aí ele já começa a listar alguns pecados que são relacionados à natureza sexual. Nós já podemos aqui entender que a importância dos pecados sexuais, eles são muito acentuados, porque já chega logo em primeiro. Você pode até, você tem que aprender sobre a ira, mas também você precisa aprender sobre o adultério, e assim por diante. Então aqui nós temos o adultério, a fornicação, a impureza e lascívia. São 4 itens que compõem essa disciplina aqui dos pecados sexuais. Então o primeiro é o adultério, O que é adultério? Adultério é uma palavra latina, que vem do latim, que é adulterium. Significa a prática da infidelidade conjugal. E com o tempo se estendeu ao sentido de fraudar ou falsificar, que se acrescenta o verbo adulterar. Então, a gente não tem muita dúvida sobre o significado da palavra adultério, irmãos? Adultério é quando uma pessoa, ela comete aí uma traição conjugal, amém, irmãos? Então é quando existe uma aliança feita pelo casamento, estabelecida pelo casamento, que essa aliança ela é quebrada por esse pecado de adultério. Então você fala assim, pastor, mas se eu não sou casado, e o meu namorado ou minha namorada me traiu, ele adulterou comigo? Não, ele não adulterou. Porque você não tem uma aliança com o seu namorado. A sua aliança ela é uma aliança superficial. A sua aliança ela não está debaixo da testemunha de Deus. Ela não está debaixo da bênção de Deus. Não é um leito sem mácula. Você já está em pecado, e pecado só por pecado só acrescentou mais um pecado, que é a fornicação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aqui o adultério, irmãos, é uma coisa muito séria. Porque Deus Ele usa o casamento como sendo uma figura daquilo do relacionamento que ele tem com a sua igreja. Ele chama a sua igreja de noiva e a Bíblia chama Jesus de noivo, o amado. Então haverá o dia do casamento. Então nós estamos esperando o nosso noivo. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. E um excelente livro para você ler cristocentricamente é o livro de Cantares de Salomão. Quando você lê o livro de Cantares, você vê ali uma história de amor, de Salomão com a sua amada, a sunamita, Porém, ali nós temos uma figura de Jesus e a sua noiva. Então, quando alguém me pergunta, fala assim, pastor, mas eu já vivo há 20 anos com o meu marido, só que eu nunca casei, eu já não sou casado, o ato sexual já não é a consumação. Irmãos, esse é um assunto que pode dar muito questionamento, mas
Eu vejo, irmãos, que o casamento ele é muito importante, irmãos. Tanto na relação do homem com a sociedade, como da relação do homem para com Deus. Então é a mesma coisa daquele cara que é crente, vai para a igreja, mas não se batiza. Por que ele não se batiza? Ele frequenta o culto, ele está em todas as coisas, ele dá as suas ofertas, ele dá as suas contribuições, né, para a igreja. E por que ele não se batiza? É a mesma coisa a pessoa que vive junto. Né? Por que não casa? Né? Hoje em dia, até nem mesmo essa questão, eles falam muito da questão daquela certidão que o cartório emite, né, de união estável, né? União estável, que não precisa casamento. Isso daí é uma coisa que o mundo deu um jeitinho. Mas e no reino espiritual? Como que nós podemos dizer diante de Deus os votos nupciais, né? Que nós declaramos uma promessa, um juramento diante de Deus, um juramento de fidelidade. Isso é uma aliança que é selada no mundo espiritual e que o reino das trevas vê isso muito bem. Então, às vezes, a gente tem um relacionamento que não tem a proteção do casamento. Amém, irmãos? Então, continua sendo pecado, continua sendo fornicação. Então, no meu ponto de vista, eu sou um pouco conservador nesse sentido. Se você não é casado e vive com o seu esposo e pratica relações sexuais, você está em pecado. Amém, irmãos? Não é o pecado aqui propriamente dito do adultério, é o pecado da fornicação. Mas se o seu companheiro te trair, ele não vai estar cometendo este pecado de adultério, porque na verdade não existe casamento. Amém, irmãos? Olha o que Jesus, eu estou dizendo que Jesus ele traz aqui um pouco, né, a graça, a lei de Cristo é um pouco mais difícil, né, do que a lei de Moisés. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 5:27. Ouvistes que foi dito aos antigos, ou seja, lá na lei, né, na lei de Moisés, que foi dito na lei de Moisés, não cometerás adultério. Isso aí, inclusive, é um dos 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o que Jesus coloca aqui. Como, aleluia, o irmão ali gostou do meu aleluia. Como Jesus ele traz aqui nos chama para a responsabilidade muito maior em relação à fidelidade conjugal. Irmão, se você tem a sua esposa, por que você vai cobiçar a mulher do próximo? E aqui Jesus está dizendo, se você cobiça, você já está cometendo o adultério no seu coração. Então eu queria aqui, irmãos, só esclarecer, é claro que a gente agora está dando nome ao pecado, então é importante a gente esclarecer assim só a título de curiosidade, tá, irmãos? Mas assim, o pecado de olhar para uma mulher com olhos impuros, não necessariamente ele vai se enquadrar nisso que Jesus falou, amém, irmãos? Por quê? Porque eu entendo, pelo menos, que essa palavra que ele usa, cobiçar a mulher, né, alheia, ele está falando sobre algo que vai além da concupiscência dos olhos. Amém, irmãos? Vai além do que a concupiscência dos olhos. É algo que mexe com a sexualidade do homem. Então é quando aquele homem, ele coloca os seus olhos em uma mulher e ali ele começa já a cobiçá-la sexualmente, já em seu coração, colocando ali os pensamentos impuros de ter ali uma relação sexual com aquela pessoa, ao ponto até de chegar à masturbação. Amém, irmãos? Então, eu entendo que esse pecado que Jesus falou, que a pessoa ela comete adultério no seu coração, é quando ele chega num nível de sexualidade no coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. O outro pecado
que não chega nesse nível, que o camarada olha assim no corpo da mulher, é pecado também, irmãos. É pecado também, que um dia eu ministrando isso, a menina falou, eu não concordo, porque ela achou que eu não tava falando, tava tipo justificando aquele que olha para o corpo da outra mulher, mas eu não quis dizer isso, só quis aqui separar, né, didaticamente, nós estamos num seminário de ensino, didaticamente os pecados, os nomes dos pecados, mas continua sendo pecado, continua sendo impureza, continua sendo lascívia, amém, irmãos? Mas para que você entenda, e quando você cair, tropeçar nesse pecado, você vai pedir perdão para Deus, não que você adulterou, amém, irmãos? Porque aí a pessoa já entra em parafuso, você vai falar, puxa, agora eu sou um adúltero, né? E quando na verdade, ali ele está alimentando a sua concupiscência dos olhos, por causa da lascívia que habita nele, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse bem esclarecido disso, mas também depois nós teremos aí a chance de fazer a nossa sabatina, amém, irmãos? Irmãos, a depravação sexual está cada vez mais acentuada no coração humano, e o adultério está se tornando algo normal e aceitável. Infelizmente, irmãos, a sociedade, a igreja não, né? Pelo menos nós ainda tentamos combater esse tipo de coisa e por isso que estamos pregando, amém? Adultério é pecado e os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, amém, irmãos? Glória a Deus. Adultério é pecado, mas o mundo já não vê isso com assim, esses olhos tão morais, porque o mundo está ficando imoral, irmãos. Hoje em dia, a aliança ela está cada vez menos importante no contexto do casamento. Eu vejo pessoas que são casadas, mas que nem aliança usam, que não tem assim não vê importância em usar aliança. Irmãos, a aliança é o maior símbolo que nós podemos carregar, porque ela não tem começo nem fim e ela é feita de ouro, que significa, que representa a divindade. Na minha aliança, por exemplo, não tem só o meu nome e o da minha esposa, tem o nome de Jesus nela também. Então, ao invés de colocar a data, né? Porque a data na aliança serve para o esquecido, né? Ai daquele que esquece, aí ele esqueceu a data do casamento, né? Do aniversário de casamento, então ele tira a aliança e vê, é amanhã, né? Então hoje nós temos tecnologia, então grave no seu Outlook, amém, irmãos? Grave aí na sua agenda, no seu celular, que ele vai te avisar quando chegar. Então quando eu fiz a minha aliança, eu não julguei necessário pôr a data, porque ai de mim se esquecer, amém, irmãos? Ai de mim se esquecer, então eu coloquei o nome de Jesus. Então a minha aliança é uma aliança de 3, não é uma aliança só entre eu e a minha esposa. Jesus também está na minha aliança, amém? Isso traz uma representação espiritual muito forte, isso traz uma simbologia muito forte, irmãos, que às vezes as pessoas não se dão conta. Então, não usar a aliança talvez seja uma banalização da responsabilidade em relação à minha fidelidade, o meu juramento, o meu compromisso, amém, irmão? As pessoas não querem ter compromisso, não. Por isso que o mundo está cada vez mais perdido. Então, irmãos, adultério é um problema. Falar de pecado, existem pecados, irmãos. A Bíblia até fala sobre tipos de pecados, né? Há pecados que não são para a morte. A Bíblia fala, não fala quais. E fala que há pecados que são para a morte. E por esses, digo que nem orem, a palavra do Senhor diz. Então você não deve nem orar os pecados que são para a morte. Quais são os pecados que são para a morte? A Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo ele não está mais na pessoa, a pessoa ela não tem mais condição de se arrepender. Porém, irmãos, existem pecados que geram aprisionamento. Amém, irmãos? Pecados que geram aprisionamento. Então a pessoa que comete o pecado do adultério, ela entra numa prisão. Uma prisão espiritual, uma prisão na alma, porque ela passa a dividir os seus sentimentos. A pessoa que nem, adulterou uma vez e se arrependeu e nunca mais, glória a Deus pela sua vida. Mas a pessoa vive na prática do adultério, ela vive com a sua alma presa em 2 pessoas.
A pessoa que ela jurou diante de Deus que seria fiel e ela está com a sua alma presa em uma outra pessoa e às vezes até em outra família, né? Às vezes nós temos situação de pessoas que às vezes têm duas famílias, né? E vivem essa vida dupla. Isso é muito complicado, irmãos. Gera aprisionamento. Não é só pedir perdão para Deus, irmãos. Você precisa reparar muita coisa se você está nessa condição, amém, irmãos? Primeiro você precisa se decidir, né? Você precisa se decidir em Deus para se arrepender dos seus pecados e abandonar. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra lá em Provérbios, amém? E o segundo pecado, o pecado da fornicação. Fornicação, irmãos, nós conhecemos muito bem como sendo sexo fora do casamento, né? Mas a fornicação, ela é um pouquinho mais além do que isso, porque a fornicação vem da palavra porneia, né? Porneia você já pode até associar a palavra pornografia, né? Então a palavra porneia, ela significa fornicação, prostituição, relação sexual ilícita, homossexualidade, prostituição, adultérios, né? Relação sexual com animais, lesbianismo. Nós temos aqui situações que são práticas sexuais pervertidas. Tudo isso se encaixa no pecado de prostituição, pecado de fornicação. Então o pecado de fornicação não é tão somente quando a pessoa tem uma relação sexual fora do casamento. Por exemplo, a pessoa às vezes pode ter vindo de uma vida pervertida sexualmente, quando se casa, quer cometer com a esposa as mesmas perversões que cometia no passado, né? Ou que contemplava na pornografia. Então isso também é fornicação, irmãos. Isso também é impureza, isso também é lascívia, isso também precisa ser tratado. Amém? Não é que porque eu sou casado que então tudo pode, né? Então, né? Tudo pode. Não, irmão. Se a sexualidade de um casamento está começando a entrar num rumo de imoralidade sexual, também é pecado, irmãos. Não é só porque está dentro do casamento que não é pecado. É pecado sim, porque está relacionado a essa palavra porneia. Amém, irmãos? Então, e o que diremos da homossexualidade, né? Estamos gravando aqui para a internet, né? Espero que eu não seja denunciado como homofóbico, porque hoje dá cadeia, né, irmãos? Hoje dá cadeia se você falar contra os homossexuais. Nós não falamos nada, nós não falamos mal dos homossexuais, nós não aprovamos e aceitamos a prática da homossexualidade, porque a Bíblia fala que é porneia, é fornicação, é pecado de imoralidade. Então a pessoa que casou, né, porque hoje em dia o casamento homossexual é uma verdade no nosso país, né, irmãos? Até alguns anos atrás isso não era uma verdade, né? Não se casava-se pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia é normal. Hoje em dia a pessoa vai no cartório e marca o casamento e sendo do mesmo sexo. Então se a pessoa é casada, então tá tudo bem. Não, irmãos, isso é fornicação, mesmo debaixo de uma aliança de casamento. E nós temos até igrejas que hoje aceitam esse tipo de condição, né, irmãos? Temos uma igreja chamada, se eu não me engano, Casa de Refúgio, de uma irmã ex-assembleiana, que se chama, se eu não me engano, Lana Holder, que ela é casada com outra mulher e são duas pastoras na igreja. A igreja é uma igreja homossexual, uma igreja que aceita a homossexualidade como natural. Então aqui nós entendemos, mediante a palavra, que homossexualidade também é fornicação. Amém, irmãos? Então, quando você pensar em fornicação, pensa em imoralidades sexuais e não tão somente sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento também mas todo tipo de imoralidade. Existe uma palavrinha grega que é a palavra eros. Essa palavra eros, ela é traduzida como amor na palavra do Senhor. Então nós temos aquele tão conhecido amor ágape, né? O amor ágape que nós conhecemos, que é o amor incondicional.
que é o amor de Deus, é o amor que não importa a circunstância, é o amor de decisão, é o amor que nós cremos, que é um amor comunicável de Deus, né? É um atributo comunicável. Nós podemos sim amar como Deus ama, né? Ao ponto de entregar o seu Filho. Nós podemos amar como Deus ama, a ponto de entregar as nossas razões, né? De abrir mão dos nossos direitos, né? Em relação à pessoa amada. Nós temos o amor filéu, que é o amor de relações, é o amor de relacionamento, é o amor que o pastor tem pelas ovelhas, é o amor que você tem pelos seus filhos, é o amor que você tem pelos seus, né, irmãos da igreja. Esse é o amor de relacionamento, é o amor filéu. E temos o amor eros. Esse amor eros é o amor relacionado à sexualidade, que é o amor traduzido como amor apaixonado, apreciação da beleza e desejo sensual. Então, nós falarmos de sexualidade, irmãos, sexo não é pecado não, tá, irmãos? Sexo é algo de Deus, que Deus deu isso para nós, Deus nos deu. Os animais, eles não têm essa dádiva de Deus. Os animais, eles praticam sexo para a reprodução, né? Então, quando a cachorrinha está no cio, aí vem aquele bando de cachorro, né? Aquele bando de cão, e estão ali atrás da cachorrinha que está no cio, porque eles querem só procriar, amém, irmãos? Eles querem só procriar. Aí eu gosto de assistir muito Discovery, né? Animal Planet, essas coisas assim de animais e tal. E lá às vezes eles passam como que é a procriação das cobras, as serpentes. Não sei se você já viu, mas é um negócio tenebroso. Porque a fêmea, ela entra no ninho, no covil ali das serpentes, né? E ali fica um monte de macho, tudo entrelaçado. Poderíamos dizer uma orgia sexual, né? Ali, acho que a mulher, a fêmea, né? A cobra fêmea nem sabe quem é o pai da criança, porque ali é aquela coisa, mas aí você fala assim, então isso é pecado? Não, Deus não vê isso como pecado, por quê? Porque isso é a natureza do animal para a procriação, amém, irmãos? E nós não, nós temos essa questão do desejo, da paixão sexual. É engraçado, irmãos, porque quando o camarada é solteiro, os hormônios estão ali à flor da pele, né, irmãos? É aquela coisa maluca, fica naquele desejo, aí o camarada casa e pronto. Uma vez por mês e olhe lá, né? Aleluia. Ué, mas antes queria tanto casar, né? Para provar da bênção. Agora que casou, é uma vez por mês, irmãos. Então assim, esse desejo eros, ele precisa também vir para o casamento, ele precisa também ser estimulado, ele precisa também ter ali uma manutenção, amém, irmãos? Você precisa sentir desejo pelo seu cônjuge, você também precisa olhar para uma mulher na rua ou para um homem na rua e falar assim, o meu lá em casa é muito melhor, a minha lá em casa, mesmo com a barriguinha, é muito melhor, né? Prefiro 10 vezes ela do que essa, amém, irmãos? Porque quando você se isenta disso, fala, não vou pensar isso com a minha esposa, que isso é pecado. Irmãos, nós acabamos entrando num esfriamento conjugal, que é um pecado ainda maior, amém? Tem algumas igrejas, até que se dizem cristãs, hoje em dia no nosso tempo nem tanto, mas a gente ouve cada coisa, né, irmãos? Aquelas pessoas que praticam a relação sexual com o lençol, né? Aí faz o buraquinho lá no lençol não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas tinha uma denominação que pregava essa doutrina, né? Porque achava que o contato ali era pecado, né? Então não, irmão, você precisa desejar o teu cônjuge, né? E fazer a manutenção desse desejo, continuar desejando, continuar buscando em Deus esse desejo. Se está esfriando, irmão, pede para Deus, fala, Senhor, aviva, apimenta meu casamento, mas sempre numa situação de equilíbrio, nunca escorregando para a área da fornicação, amém, irmãos? De imoralidades sexuais. O terceiro pecado aqui na área sexual é a impureza. Eu nem li aqui o Hebreus, né? Hebreus 13:4, ele diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém,
os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém, irmãos? Então, pecados na área sexual é algo muito sério, irmãos, que precisa ser tratado. Por isso que às vezes a gente vê ministérios que são ministérios específicos de libertação, né? Nós participamos lá do Géser, né? Como é o nome do ministério mesmo? Shekinah, né? A Shekinah. Temos a Neuza Tioca aqui no Belenzinho, aqui bem pertinho da gente, né? Que é o Ministério Ágape Reconciliação. Então são ministérios de cura interior e de libertação que possibilitam o anonimato, né, irmãos? Possibilita você ir lá e pedir ajuda sem precisar se expor na sua igreja e no seu ministério. Então, irmãos, você precisa se posicionar, irmãos, né? Se você está preso num pecado na área sexual, é um pecado muito difícil de se libertar sozinho. Então você precisa pedir ajuda. Ai, pastor, mas eu tenho tanta vergonha de falar sobre esse assunto. Então vai para um desses ministérios, que lá você vai encontrar pessoas que você nunca viu e nunca mais vai ver. A pessoa não está nem interessada, ela ministra tanta gente que ela não vai nem lembrar teu nome depois, né? E você vai poder receber uma ajuda muito boa, amém, irmãos? Uma ajuda abençoada, que é importantíssimo e vai preservar aí a sua exposição. Depois nós temos aqui a questão da impureza. Irmãos, impureza, de acordo com o dicionário, significa contaminação ou sujeira. Quando nós analisamos a palavra no seu original, a palavra é acatarsia, que quer dizer literalmente impureza ou imundícia. E geralmente é aplicada figuradamente ao vício e à impureza nas questões sexuais. Então, a explicação mais teórica sobre essa palavra impureza também está relacionado à sexualidade. Não é só impureza de pensamentos, por exemplo, pensei mal do meu irmão, estou com pensamento impuro. Não, a impureza também ela está relacionada à sexualidade. Amém, irmãos? Então temos que ter pureza na nossa sexualidade enquanto nós estamos querendo servir a Deus e buscar as coisas do Senhor com todo o nosso coração, amém? Glória a Deus. Aí aqui em Hebreus 12, 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então aqui eu gosto de interpretar esse texto colocando a proposição não no pecado, mas sim na santificação. Porque às vezes a gente fala assim, puxa, sem santificação ninguém verá a Deus. Mas quando eu penso ao contrário, isso me traz esperança. Quando eu falo, puxa, se sem santificação ninguém verá o Senhor, então com santificação é possível ver o Senhor. Amém, irmãos? É possível, esse tem que ser a minha motivação. A minha motivação contra o pecado tem que ser o medo do inferno. A minha motivação contra o pecado tem que ser o amor a Cristo. Puxa, se a santificação me possibilita ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero ter um relacionamento com Ele, eu quero que Ele se revele para mim como se revelou para os apóstolos e para os profetas. Amém? Paulo viu Jesus face a face lá no caminho de Damasco. Nós temos muitas experiências de Jesus aparecendo para as pessoas. Eu tive uma experiência de ver os pés de Jesus uma vez. Amém? Eu quero ver Jesus. E se eu precisar pagar o preço da santificação, esse é o meu objetivo, essa é a minha motivação. Eu quero ver Deus. E se sem santificação ninguém verá o Senhor, então se eu me santificar, é possível eu ver ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E o último aqui é a lascívia. O que significa lascívia? Conduta promíscua, violência libertina, luxúria desenfreada. Podemos dizer que a lascívia é desejo incontrolável pelo sexo a ponto de abusar da moralidade privada, pública e privada. O sexo pervertido não satisfaz realmente, ele cria um desejo desenfreado por mais prazer. O resultado disso são casamentos destruídos, doenças, violência e morte. Então a lascívia, irmãos, a lascívia é o inimigo do pecador na área sexual. Por quê? Porque a lascívia é aquilo que
que traz a motivação inicial para a prática do pecado sexual. A lascívia está diretamente relacionada no desejo. A lascívia, ela está enraizada na vontade e nas emoções da alma do homem. Então, quando a pessoa ela tem a possibilidade de sentir aquele prazer, a lascívia já antecipa para ele um pouquinho daquela sensação que ele vai sentir quando cometer o pecado. Por isso que às vezes, irmãos, nós encontramos alguns irmãos, algumas pessoas que falam assim, puxa pastor, mas eu sou crente, né? Eu sirvo a Deus, eu amo Jesus, mas quando às vezes bate, né? Chega sexta-feira, pastor, aí eu já começo, sabe, a maquinar o mal, eu já começo, sabe, imaginar, correr atrás, por quê? Porque o que ele está nele, não adianta ele querer tratar a fornicação antes de tratar a lascívia, irmãos. A fornicação já é o ato consumado, o adultério já é o ato consumado, mas ninguém acorda e de repente fala, vou adulterar. A coisa já vem acontecendo dentro dele, ele está sendo seduzido pela sua própria concupiscência para cometer aquele pecado. E aquela sedução, ela já traz a excitação prévia daquilo que ele vai cometer. A pessoa, ela começa a desejar de tal maneira que ela esquece, ela sabe que o que ela está fazendo é errado, ela sabe que ela está no erro, ela sabe que é pecado, ela até se lembra do seminário de Querix, ela até se lembra de que Paulo diz que aqueles que cometem tais pecados, tais coisas, não herdarão o reino dos céus, mas ainda assim, ele vai lá e comete o pecado. Pastor, por que isso acontece, pastor? Porque a lascívia, irmãos, é como uma coisa, é como eu falei, né? O leão enjaulado dentro de nós, dentro da alma do homem. Se a pessoa teve contato com o sexo pervertido, ele precisa ser curado, precisa de cura interior, precisa de libertação. Ai pastor, mas eu aprendi que quando eu venho para Jesus eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Amém, irmãos, isso é para salvação, tá? Mas se você se envolveu com sexo pervertido, se você foi um frequentador de casas de prostituição, se você foi um viciado em pornografia, irmão, você precisa de ajuda, mesmo depois de crente. Você precisa ter a sua sexualidade tratada, irmãos. Por isso que hoje nós temos tanto encontros de casais, né? Nós temos tantos ministérios, pastores especializados nessa área de casamento, de sexualidade, né? Tem até o pastor Josué Gonçalves, né? Que é uma bênção. Tem um outro pastor lá engraçado, como é o nome dele? O Cláudio Duarte é o sério. Aí tem o outro que é o engraçado lá. Ixi, eu não lembro. Vocês precisam ver mais pregações, irmãos. Que ele fala várias coisas, você não consegue ficar ouvindo ele sem rir, né, irmão? Ele é uma maneira engraçada que ele fala verdades, ele trata problemas sérios, irmãos. Através da maneira dele, foi o jeito dele, é a multiforme sabedoria de Deus, amém, irmão? Por isso que a gente não pode criticar ninguém. Ai, pastor, eu não gosto da pregação. Amém, você tem o direito de não gostar, mas Deus está usando ele para muita gente, né? Deus está usando aquele jeito dele para muitas pessoas. Então cada um, Deus usa da maneira que cada um, Deus usa o que você tem. Deus falou para Moisés, o que tens nas mãos? Né? Deus não sabia que Moisés tinha uma vara, ele falou, eu tenho uma vara, então lança a vara. É a vara que você tem, então lança. Serve a Deus com aquilo que eu te dei, com aquilo que você é. Amém, irmãos? Então nós não podemos julgar nem criticar os outros. Mas a lascívia, irmãos, é como um barranco escorregadio, irmãos. É algo que, quando a gente vai, sabe, aquela sedução. Cláudio Duarte, é isso mesmo. É o Josué Gonçalves e Cláudio Duarte, né? Eu misturei tudo, acho que eu falei Cláudio Gonçalves, sei lá, acho que eu falei alguma coisa. Cláudio Duarte e Josué Gonçalves, né? É isso aí. Então, irmãos, a lascívia ela precisa ser tratada. Às vezes, irmãos, a pessoa ela fica com desejo
incubado dentro dela. A lascívia, ela fica incubada dentro da alma da pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa lá atrás, ela passou por um grande trauma, né, na área sexual, que ela trouxe para ela ali um aprisionamento na sexualidade dela. E aí depois ela casa, ela se converte, mas ainda assim é uma pessoa que não consegue desfrutar da bênção da sexualidade no casamento, porque ela tem ali um trauma, algo que ficou preso ali, que ela precisa de ajuda, ela precisa de cura interior. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem dirá aquelas pessoas que são estupradas quando jovem, né? São estupradas às vezes quando criança. A gente ouve às vezes umas reportagens na TV que dá até desgosto de ouvir, né? De pessoas que abusam de crianças de 5 anos. Eu fico imaginando, como que pode, né? A lascívia é tão terrível, como diz aqui no conceito, né? Que fere a moralidade pública. Ela vai além da moralidade para a pessoa, ela não consegue mais, aqueles que se masturbam dentro do ônibus, né? Teve aí uma época, essa época agora recente, né? Que os camaradas estavam aí se masturbando dentro dos ônibus. Sabe? Olha o nível que chega a lascívia de um homem desse. É uma coisa que vai além da nossa capacidade e faz, puxa, o cara desse, o cara tem problema. Tem problema sim, irmãos. Tem problema, e talvez tem muito crente que não tem um problema no nível desse camarada lá do ônibus, mas também tem um problema do mesmo jeito que também precisa ser tratado. Amém, irmãos? Nós não estamos no céu ainda, nós estamos num hospital. Nós precisamos entender esse princípio da igreja. Jesus, ele veio, o Filho do Homem não veio, ele falou, o Filho do Homem não veio para chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento, porque eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Jesus, ele veio para nos curar. E o tempo de curar é agora, irmãos. O tempo de curar é agora. Nós cremos na igreja sem placa. Se no teu ministério não tem essa área, sabe? Se no teu ministério não tem, pede licença para o teu pastor para você procurar ajuda fora. Mas tem muito homem e mulher de Deus preparados para te ajudar nessa área sexual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não vai procurar na internet lá o disque oração, essas coisas que aparecem por aí, né? Você tem que ter, levar esse assunto com seriedade, porque não vai se resolver numa oração. Isso vai se resolver, às vezes, em meses de ministração, meses de aconselhamento, meses de arrependimento, meses de acompanhamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. A lascívia, ela opõe-se diretamente à vergonha do pecado. A lascívia, ela tá combatendo, sabe, a vergonha o tempo todo. Ela vai minando o pudor. A lascívia, ela vai minando a consciência moral da pessoa. E ela vai dominando ali a alma daquela pessoa, amém, irmãos? E levando ela a cometer pecados terríveis na área sexual. Em Colossenses 3:5, a palavra do Senhor diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação e a impureza, a afeição desordenada e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então aqui o Senhor nos dá esse imperativo que nós precisamos nos mortificar. Por isso que a Bíblia fala de morrer e ser crucificado com Cristo, né? Morrer, né, na nossa carne. Porque se nós não mortificarmos os nossos membros dessas coisas na área sexual, então nós vamos aí tropeçar e muitas vezes não conseguimos nos reerguer. Reconhecer que Deus designou, irmãos, o casamento para ser um tipo de parábola do seu compromisso com a igreja, nos mostra a importância de uma vida santa e moderada quanto às questões sexuais. Amém, irmãos? Então, o que nós precisamos compreender é que Deus, Ele não quer nos proibir de algo prazeroso. Amém? Deus não quer nos proibir de algo prazeroso, mas Ele quer nos preservar de algo muito valioso, que é a nossa sexualidade. Quando a sexualidade ela está
dentro de uma aliança de casamento, então ela vem debaixo da bênção de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu falei, eu gosto de dar o meu exemplo, que é um exemplo que aconteceu comigo, o meu testemunho, que nós tivemos um processo, eu e a minha esposa, de 3 anos de espera, irmãos, que eles estão mais próximos, minha sogra, aqui minha irmã, meu cunhado, até podem se lembrar. Foram 3 anos de espera. E nesses 3 anos de espera, irmãos, nós nos mantemos castos, nós nos mantivemos castos. Ai, pastor, tem gente que nem acredita, tem gente que não consegue acreditar. Pastor, por que eu não teria motivo nenhum para mentir? Porque senão eu estaria falando de pecado, irmão? Eu estaria cometendo outro pecado. Mas nós tivemos esse processo, anos em que nós passamos pelo processo do quê? De purificação da nossa sexualidade. Então o que eu falo para os jovens é possível, irmãos, você mortificar a sua carne, é possível você, se preservar, você esperar. E aí sabe o que aconteceu, irmão? No dia do casamento, a gente foi para a festa, depois da cerimônia, e aí, irmãos, deu 11 horas da noite, eu já estava expulsando todo mundo, porque eu estava doido para tomar posse da minha bênção, amém, irmãos? Aleluia! A gente vê às vezes o pessoal falando, no meu casamento fiquei até bêbado, No meu casamento fui pro hotel e dormi. Não, irmãos. Sabe, quando você tem essa pureza, você vai pra noite de núpcias e é só glória a Deus e aleluia, irmãos. É uma bênção de Deus na nossa vida, amém? Glória a Deus. Mude o foco do seu desejo, porque é possível resistir aos pecados sexuais. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.